Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia. São 8 horas e 4 minutos, 8 horas e 4 minutos, uma manhã de quinta-feira. Hoje, dia 1º de outubro de 2020. Uma alegria estarmos juntos, né? Iniciando mais um mês. Né? Nós cremos que o mês de setembro tivemos experiências, né, na verdade, importantes e expressivas com Deus, nosso congregar. Né? Tem sido a cada mês, a cada dia, neste período de quarentena, já era assim, né? Deus sempre nos surpreendendo, nos abençoando, nos conduzindo. E nós cremos que no mês de outubro não será diferente. Então, um mês de outubro abençoado para todos nós, para cada um de vocês que nos acompanha pelo Face, pelo YouTube, nos cultos à noite, né? Você que tem estado todas as manhãs aqui conosco. É uma alegria, de fato, não é, na verdade, uma frase, né, preparada. É uma alegria, de fato, estarmos aqui de manhã servindo a Deus com toda uma equipe. Hoje tem a Tiffany que está conosco. Bom dia, Tiffany. Bom dia, Bruna. Bom dia, pastor Adroaldo. Seja bem-vindo novamente. Bom dia, pastor Márcio. Bom dia a todos que nos assistem nesta manhã. Assim como o pastor Márcio estava falando, eu creio, né, que este programa é um projeto de Deus, é algo que está no coração de Deus, né, e creio que tem abençoado muitas vidas. E para nós que servimos a Deus é sempre uma alegria fazer parte daquilo que Deus está fazendo, né? Porque na verdade nós apenas participamos naquilo que Deus faz, no que é projeto de Deus. E Deus nos abençoa e nos alegra o coração sempre servir a Deus. Interessante nessa questão do que motiva. A motivação pode ser uma, mas a recompensa, né? A motivação pode ser mais de uma, né? A pessoa tem motivação e desejo próprio, que nem sempre é o desejo e o querer de Deus. A motivação pelo qual fazemos alguma coisa. Mas quando fizemos de acordo com a motivação correta, que é zelo, comprometimento e amar a Deus, amar o propósito, o projeto de Deus, a gente se encaixa nele, né? A recompensa, né? A recompensa, na verdade, o que nós buscávamos no mundo, quando, né, o nosso desejo, a recompensa é bem diferente, né? É um contentamento e é uma satisfação, uma alegria que não tem explicação. Quando nós buscamos o nosso contentamento em Deus, Jesus Cristo, eu até falei sobre isso no culto uns dias atrás, né? Que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Há uma estabilidade em Deus. Então, quando o nosso coração está em Deus e nas coisas de Deus, há uma vida estável para nós, há uma segurança, há um conforto, há bênção para nossas vidas. O mundo, ele oscila muito, as coisas do mundo oscilam, né? As coisas vão mudando ao longo do tempo, mas o Senhor é o mesmo. Então, quer segurança, quer uma vida tranquila, uma vida de bênção, entrega, né, para o Senhor do teu coração e faz as coisas para Deus. Então, vai dar certo sempre. Eu tenho assim um conceito para mim que eu acho que é importante. Contentamento e felicidade é diferente de prazer, né? É verdade. Prazer é algo momentâneo. Até pode o prazer trazer uma certa alegria, mas alegria e contentamento, né, é algo, como tu disse, Jesus é o mesmo hoje, ontem, hoje será para sempre. É algo duradouro. Né? O que Deus nos dá é algo diferente, algo que tem sustentabilidade. E o prazer é momentâneo. Não que o prazer ele seja algo que sempre vai ser pecado. Nem sempre o prazer é pecado. Nós podemos ter prazer nas coisas de Deus. Com certeza. Assim como nós temos prazer de estar servindo junto aqui. E não é pecado. É verdade. Mas que o diabo se vale de algumas coisas que trazem prazer no intuito de substituir o contentamento que vem de Deus, verdade. Aí é pecado. Aí é pecado. Aí é pecado. Nem mesmo a nossa família, veja bem, a nossa família pode trazer o contentamento e a felicidade que provém de Deus. Verdade. Agora, a nossa família pode desfrutar da felicidade e do contentamento Glória que Deus proporciona. Verdade, pastor. É bem isso. Né? Chega a me arrepiar, pastor. Aí nós passamos a ter prazer nas coisas que Deus está construindo. E aí interessante, né? Nem é o tema hoje, mas Deus vai conduzindo, né? E aí interessante o seguinte... Quando Deus, naquilo que Deus atua, que Deus faz, tu vai ter contentamento. Se a tua família, né, ela for um ambiente, a tua casa e a tua família estiver envolvida com Deus, consequentemente, tu não somente vai ter contentamento e alegria, como também você vai ter prazer naquilo que
que você está Quando a família vivendo com a tua família. A família, na verdade, a família, o trabalho, a igreja, né, o congregar, tudo isso é uma coisa só, pastor. Nós estamos sempre na presença de Deus e sempre fazendo para Deus. Então, quando nós temos esta visão, nós vivemos debaixo da vontade de Deus e tudo coopera, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a nossa vida, né, claro, temos desafios, né, ninguém está dizendo aqui que não vai haver desafios, temos muitos desafios, mas também há uma palavra que diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. No meio do desafio, da dificuldade, né, em todo o tempo o Senhor é conosco. E aí nossa família serve a Deus, tem o mesmo prazer que nós, e o trabalho é abençoado, porque somos luz onde estamos, e Deus vai encaixando. Na verdade, quando nós colocamos o Senhor como governo sobre nossas vidas, como Senhor e Salvador, né, Ele governa, Ele nos coloca onde Ele quer. Então, o trabalho, né, o congregar, é tudo vontade de Deus. Então eu creio sempre e faço tudo, procuro fazer o melhor, porque é para Deus. Sempre coloquei isso no meu coração. Que joia. Bênção de Deus, 8 horas e 10 minutos, uma pequena introdução. Na verdade, nem seria. Tava com saudade, pastor, de conversar com o povo, né? Muito legal, né? Muito legal, muito joia. São 8 horas e 10 minutos, programa Encontros de Fé. Seja bem-vindo, você que está se conectando conosco pela primeira vez, você que já está conosco há um bom tempo. Um abraço, carinho a todos que participam, têm estado, né, nos dando assim, tem estado conosco e nos dando o privilégio da tua audiência, da tua participação. É muito importante. É importante porque esta forma de proclamar o Evangelho, de nos encontrarmos aqui, ela na verdade não depende único e exclusivamente de quem está no microfone aqui, né, transmitindo, falando, dizendo alguma coisa, trazendo uma mensagem. Também depende de você que nos acompanha ao vivo, porque a tua participação, teu engajamento, né, você curtindo, compartilhando, clicando, você nos ajuda a alcançar mais pessoas. Ou seja, você faz parte desse projeto, né? É interessante. Não é pirâmide. Não é. Mas interessante que um alcança... se comprometer com algo. Exato, Na verdade, a gente não está envolvido, a gente está comprometido, né? Com aquilo que está sendo feito na cidade, né? Então, eu me alegro, eu falei agora no último sábado, na Morada do Vale, a quem eu quero deixar meu abraço para todos os irmãos da Morada do Vale ali, que tem congregado conosco. E a gente entregou o presente ali, que foi sorteado para Marileia, né? Ah, legal. E ficou muito alegre, muito feliz. A quem eu quero deixar meu abraço para Marileia também, para o Sérgio. E eu falei assim, me alegra como pastor, me alegra como líder da congregação lá, né? Servindo a Deus junto com os irmãos ali, ver o comprometimento da congregação, né, com o que é de Deus, com aquilo que é da cidade. Porque isso é como eu falei, propósito de Deus, nós temos que estar encaixados nesse propósito, e isso aí dá para compartilhar, né? Dá para mandar para os amigos, dá para mandar para os vizinhos, pessoas, parentes distantes, porque pessoas estão sendo abençoadas através do programa. Legal, com certeza. Bênção de Deus, 8 horas e 12 minutos, programa Encontros de Fé, cidade de Gravataí. Eu sou o pastor Márcio aqui da cidade, pastor Adroaldo junto comigo, tem uma equipe técnica, estamos juntos trabalhando. Muita gente ligada conosco, né? Pessoal, nós vamos até perto das 9, né? 20 para as 9 a gente está encerrando. Vamos ver quem é que está com a gente aqui. O José Pereira, bom dia, pastores, Deus abençoe a todos nós, amém. Kátia Rosane, bom dia, pastores, bom dia Kátia, bom dia José, um abraço a vocês. A Maribel Dumer, bom dia Maribel, Deus te abençoe. Maribel do Parque dos Anjos. Carla Norato, paz pastores, paz Carla, Deus te abençoe. Ela bota aqui, Elizabeth Armani também está com a gente, um abraço Elizabeth. A Márcia Regina, bom dia pastor Márcio, pastor Adroaldo, muito bom começar o dia com a palavra de Deus, amém, é bênção, né? A Sandra Quintão, será que é Sandra Quintão é o sobrenome ou é Sandra de Quintão? Acho que Sandra Quintão é o sobrenome, né? Está com a gente também, pessoal querido aí, nos acompanhando todas as manhãs. Pessoal, lembrando que hoje é quinta-feira, ontem foi quarta, tivemos um culto muito abençoado, né? Pastor Christian Nog ministrou a palavra, e amanhã, aliás, e hoje, nós temos culto a partir das 3 horas da tarde, aqui na Parada 64, na Dorival de Oliveira, 5931, culto da tarde, não precisa fazer inscrição, né? Você pode estar por ordem de chegada, lembrando sempre que a entrada pelo estacionamento, tem um amplo estacionamento, também uma portaria única hoje que é só pelo estacionamento, até para facilitar a questão do álcool gel e todo o protocolo de segurança, dos cuidados necessários aí a respeito do combate ao coronavírus. Também lembrando, culto de Santa Ceia no próximo domingo, né, às 19 horas, na Parada 64.
Faça a sua inscrição pelo telefone 996-321-740. 996-321-740 é o nosso telefone, o WhatsApp para contato. Você faz a sua inscrição, né? Então, para domingo às 19 horas. Vai ter mais reuniões? Depende. Se lotar o das 19, se for necessário, a gente abre mais horários, né? Com certeza. Então, nós estamos com uma capacidade um pouco maior agora, 30%. Então, talvez não seja necessário fazer mais de uma reunião. Mas se for, nós faremos sim, com certeza, mais uma reunião. Ok, pessoal? Então, domingo, às 19 horas. Faça a sua inscrição. 996-321-740. E também, para quem não pode vir, você faz parte do grupo de risco, você assiste de casa, né? A nossa live a partir das 19 horas. Estamos pelo Face e pelo YouTube. Lembrando que quem está em casa participar da ceia não substitui a ceia presencial, a não ser que a pessoa não virá porque não pode, por questão de saúde ou de fazer parte do grupo de risco. Aí, tranquilo, né? Agora, quem tem como vir, a ceia presencial não substitui, aliás, a ceia online não substitui a presencial. Mas você que vai participar em casa, pega os pãezinhos, corta em pedacinhos, coloca em algum recipiente, de acordo com o número dos familiares, e também o cálice, né, com suco de uva, né? Ali, ou se alguém preferir o vinho, né? Eu sou mais do suco de uva. E aí você, na hora da ceia, você participa com a família, ok? 8 horas e 15 minutos. Mas a gente está chegando aqui, vamos ver aqui, apagou meu celular aqui, vamos ver o que houve. Deu um de novo. Vamos ver a Carla Norato, a Márcia, eu já tinha falado, o Carlos Fonseca, bom dia, Deus abençoe. É o nosso vereador, né, que está em campanha. Deus abençoe, Carlos, nessa nova jornada, né? Ele já foi um vereador, uma autoridade, por 2 mandatos, né, por 4+4, né? E agora ele está indo por 3º mandato no Legislativo de Gravataí. Carlos, Deus te abençoe, um forte abraço. Meu irmão que tem congregado conosco, tem permanecido aí ao longo desses anos congregando na Encontros de Fé de Gravataí. Uma família querida também, servindo a Deus, filhos bonitos, né? A esposa ajudando, né? Então, muito legal, a família que tem estado conosco. A Valéria Santos também, bom dia, pastores, bom dia, Valéria. Adroaldo, é tu aqui, pastor Adroaldo? É a minha esposa que deve estar assistindo lá embaixo. O teu celular? É. Tá joia. Então, e eu também estou aqui pelo Face da igreja. Pastor Adroaldo, vinha falando essa semana com o pastor Paulo, ele esteve conosco essa semana aqui, a respeito da questão do tempo da graça, da justiça de Deus. Não sei, tu deve ter acompanhado alguma parte, né, no teu trabalho. E que a justiça de Deus, ela é diferente da justiça do homem. A justiça do homem, né, nós somos muito pelaquela questão da meritocracia. Eu pago mal, se fizer mal para mim, tu não tem o meu sorriso, né? Se tu for bom comigo, tu vai ter o meu sorriso, né? Então tu vai ter talvez a minha atenção e a minha postura mais amigável. Se a pessoa não for minha amiga, eu também não sou amigo dela. Então essa é a natureza humana e a justiça humana. E no âmbito profissional, lembrando que não é pecado, não é errado isso, a questão da meritocracia. Eu acho que na esfera profissional tem juízes, tem advogados, tem desembargadores, tem pessoas, tem profissionais numa mesma área, uns bem mais sucedidos, outros não. Questão de mérito. Não há problema nisso, né? Eu creio que cada um hoje é remunerado, inclusive, com a sua capacidade de produção. Então, isso é mérito, não é pecado. Nós estamos falando sobre a questão das relações humanas, de que forma a gente vai tratar um com o outro, de que forma eu trato com meu irmão, qual a minha postura quando tenho contraditório, será que eu só amo quem me ama? E aí nós entramos na questão da justiça divina, que é pela graça, né? A justiça divina não é por meritocracia, ela é pela graça, no tempo da graça, porque haverá depois, cada um vai ter que responder pelos seus atos, exatamente, comparecer no tribunal, né? Alguns não vão perder a salvação, mas nós não vamos perder mais, nós vamos ter que responder pelo aquilo que fizemos por meio do corpo aqui nesta vida, né? Então nós vivemos no tempo da graça, e o que Deus quer, e que a gente percebe que Deus reserva para Ele essa questão de recompensar as pessoas de acordo com os seus feitos, não cabe a nós. E outra questão importante, quando os trabalhadores da vinha, que Jesus comentou, cada um recebeu um denário, o que começou a trabalhar de manhã, o que foi contratado à tarde e o que foi contratado no final da tarde. Tem um trabalhou só 1 hora, ganhou a mesma coisa que os outros trabalharam o dia inteiro. E aí os caras resmungaram, murmuraram, né?
E aí o trabalhador da vinha, o dono da vinha, disse o seguinte: tá, então, por que o coração de vocês é mau porque eu sou bom? Veja bem, ele não foi injusto. Ele contratou por 1 denário, né, os caras para trabalhar o dia todo. Aí durante o dia ele encontrou uns caras desocupados, desempregados. Vou ajudar esses caras, tia. E contratou eles e pagou a mesma coisa. Então veja bem como a atuação de Deus para conosco, ela não é por mérito no tempo da graça. A graça é o favor que nós não merecemos. Será que aquele que trabalhou 1 hora mereceria ganhar 1 denário por um dia de trabalho? Eu creio que não. Mas pela bondade de quem o pagou. Então veja bem que a nossa atitude, e pastor Adroaldo, a nossa forma de agir, ela não deve ser influenciada pelas outras pessoas. Nós não influenciamos o coração de Deus. Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Deus é amor. Essa é a essência de Deus. Isso é quem Deus é. Independente de quem somos, independente do que nós venhamos a fazer, Deus, ele permanece sendo o mesmo. E eu creio que diante dos relacionamentos, nós temos que ter esse coração. Então, de que forma Deus quer que nós venhamos agir? Deus quer que nós sejamos uma extensão desta graça. É onde eu quero chegar. E aí, qual a nossa postura com as pessoas? Nós agimos por uma justiça própria, ou uma justiça que estabelece a meritocracia como parâmetro, ou nós vivemos de acordo com uma justiça divina, que é a graça de Deus? Ou seja, não importa o que as pessoas façam, se o Espírito Santo atua em mim e Cristo vive em mim, eu vou ser o mesmo. Veja bem, né? Ou eu tenho uma estrutura e uma estabilidade e uma vida com Deus, de forma que eu não posso ser volúvel, né? Eu não posso, de acordo com a situação, eu tenho que ter. Como é que tu vê isso aí, pastor Adroaldo? Senão eu não vou deixar tu falar. Pastor, a gente tem que entender a graça, né? Primeira coisa, se nós não compreendemos a graça, nós não vamos poder viver, né, e viver nesta graça. Quando eu entendo que eu sou pecador e eu continuo precisando desta graça e que eu não merecia, e ela continua disponível. E ela está disponível. O Senhor Jesus me alcançou, né? E cada um de nós tem pecados diferentes, situações diferentes, mas a mesma graça, o mesmo preço, o mesmo valor foi pago para todos. Então, não é que a graça foi dada mais para algum do que para outro. Não, ela é a mesma graça. E eu preciso desta graça, desse agir desta graça na minha vida. E como eu sou dispenseiro da multiforme graça de Deus, esta graça está em mim, eu não posso reter esta graça para a minha vida. Nos meus relacionamentos, eu tenho que compartilhar esta graça da mesma forma. Esta graça que ela atende à necessidade das pessoas, não importa a situação dela. A questão do mérito, o mérito foi conquistado, é a cruz, é Jesus na minha vida. É isso aí. Então, se Jesus me salvou, se Jesus me ama, ele continua me amando, e olha que ele tem paciência comigo. Quanto mais eu oro, mais eu vejo que eu preciso desta graça e mais eu preciso do agir de Deus na minha vida, eu começo a entender e ter paciência, ser suporte e doar desta graça para aqueles que precisam. Porque esse é o princípio, é o propósito. E Deus não muda, né? Ele não muda. E Deus ele não muda de acordo com o nosso procedimento. Se nós somos bons ou maus, ele continua sendo o mesmo. Deus é Deus. Deus é Deus, ele tem personalidade. Nós não conseguimos manipular a vontade de Deus. E é importante que nós, como dispenseiros desta graça, nas nossas relações, nós vamos ser uma extensão desta graça e as pessoas possam encontrar em nós, né? E o inimigo, nosso adversário, ele não venha, que ele não possa mudar a nossa forma de agir ou de pensar e de tratar as pessoas. Porque daqui a um pouco, conforme a circunstância, nós já estamos julgando e condenando. Conforme a circunstância, nós estamos amando. Se eu recebo desta graça, eu tenho que compartilhar essa graça. E se Deus ele não olha, ele dá a mesma graça para mim, como é que agora eu vou pegar essa graça e dizer, não, eu vou dar esta graça, essa é suficiente para isso eu não vou dar, para isso eu vou dar um pouco mais. Então, não podemos fazer assim, porque a graça vem de Deus. Eu também não quero, como dispenseiro, eu desfruto da graça. Mas não pode reter. Se eu deixar de compartilhar, seca. E aí como é que eu fico? Entende? Interessante isso. Nós temos um pequeno intervalo, são 8 horas e 23 minutos, está muito bom esse tema. Então, assim, de que forma nós vamos nos conduzir no tempo da graça? Desfrutamos dela, mas nós, pelo que o pastor Adroaldo está dizendo aqui, nós temos que estender essa graça, viver a fé
né, também como dispenseiros dessa graça de Deus. 8 horas e 24 minutos, nós vamos um pequeno intervalo e já voltamos. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio, Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Paiva, balas de goma, 984-770080. Imola Veículos, Avenida Venâncio Aires, 3300, em Canoas. Consultor especializado, Gilson Rangel, 999-755775. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros, protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros. 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC. Táxi, guincho, troca de pneus. SOS Combustível. Venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51986130103 e 51993075407. Estamos de volta, 8 horas e 28 minutos, bênção de Deus, manhã de quinta-feira, dia 1º de outubro de 2020. Pastor Adroaldo, estamos aí, né, entrando em mais um mês, e nós queremos que a cada mês, a cada dia, nós vamos crescendo, aprendendo, e essa questão de como expressar esta graça de Deus, como ser dispenseiros, né? Então que as pessoas possam enxergar em nós, né, a igreja, na verdade, a igreja que somos nós, né, ela tem que ser portador das boas novas e expressar em vida. Os discípulos, né, eles expressaram muito na sua forma de se conduzir, discutiam assuntos pertinentes à postura da igreja a respeito dos gentios que estavam se convertendo, né? E interessante que eu vejo quando Paulo procurou alguns discípulos ali que tinham se convertido, era em torno de 12 também, e ele perguntou a respeito do Espírito Santo, né? E eles disseram, mas nós nem ouvimos falar do Espírito Santo.
e ele orou e os abençoou. Discutiram o assunto depois com o presbitério em Jerusalém, com os demais apóstolos, e eles questionaram, né? Pois como que... Na verdade, até Pedro também tinha uns que não tinham se batizado, né? E aí foram batizados pelo Espírito Santo antes do batismo das águas. Do batismo das águas, né? E aí Pedro chegou e disse para eles, Pedro os batizou, e quando ele estava em Jerusalém com os outros apóstolos, mas como que tu foi batizar os gentios, né? Ele disse, como é que eu vou reter, né? Eu vou reter o batismo, sendo que Deus concedeu o mesmo dom que deu para nós. Então veja bem que Deus não faz acepção de pessoas. E quando fala a palavra não fazer acepção de pessoas, não é buscar algo, não é puxar algo para o nosso interesse. É a questão porque às vezes a gente não faz acepção de pessoas. Se usa esse texto quando traz um benefício próprio. Convém, quando convém. Eu não posso fazer acepção de pessoas. Aí quando já parece um pouquinho tem um jovem que está interessado por uma outra jovem, estou com duas aqui do meu lado aqui. Quando o rapaz, não posso fazer acepção de pessoas. Ou quando um irmão quer fazer um negócio que não é muito recomendável, porque a outra pessoa, porque tem práticas de, mas eu não posso fazer acepção de pessoas. Quando a palavra diz que Deus não faz acepção de pessoas, é a respeito da graça. Deus ama a todos. E nós também, como extensão e dispenseiros desta graça, dessa multiforme sabedoria e graça de Deus, nós também devemos amar a todos. E aí que entra um ponto, pastor Odraldo, que eu queria falar a respeito do que Jesus disse em Mateus 5, falei com o pastor Paulo ontem: amar os vossos inimigos e orar pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos, pois ele faz vir chuva sobre maus e bons, e sobre justos e injustos. Então, e aí Jesus disse: sede perfeito, como perfeito é vosso Pai Celeste. Então a perfeição se cumpre em amor, se realiza em amor. Mas aí precisa, pastor Adroaldo, de um coração curado. Quando fala essa questão, Deus não faz acepção de pessoas, significa há um amor e um interesse no bem-estar das pessoas, independente de o que elas venham fazer ou não. Então a nossa postura como cristão hoje, eu creio que a nossa postura, ela tem que ser, nós temos que representar a Cristo, ser luz do mundo e sal da terra, e andar como Cristo andou, ser como Cristo era. Por mais que o padrão é tão elevado e tão alto que parece inalcançável, mas não depende do nosso esforço, é pela graça de Deus. Então, como é que eu vou amar aquele familiar que é aquele, vamos lá, aquele chato de galocha, como se diz aqui no sul? Nada, porque tem um cara lá que tu, mas aquele meu tio, aquela minha tia, aquele meu primo, aquele meu pai, aquela minha mãe, e daqui a um pouco existem raízes de amargura, de ressentimento, que isso impede com que você desenvolva essa graça que você recebeu e você possa ser uma extensão dela, né? Aí olha o que diz Hebreus 12, 14, eu vou ler aqui, pastor Drogo. Eu separei alguns textos importantes em relação a isso. Hebreus 12, 14, que diz o seguinte: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então segue a paz com todos. Será que esse com todos abrange? Me explica um pouco aí, pastor Adroaldo. O pai, a mãe, o irmão, os amigos, como é que é? Quem é o teu próximo, né? Essa é a questão. Quem é o teu próximo? Né? O teu próximo é a tua família ou é aquela pessoa que está perto de ti, a pessoa que tem contato, né? Então, a oração do Pai Nosso diz, né? Que todo mundo, né, conhece, né? Exatamente. Ela diz: perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado então, os meus devedores. Vamos entrar de novo naquela situação da questão da graça, né? Se eu sou perdoado, eu vou perdoar também. Então, assim, Jesus ensina essa oração, né? Então, amar os nossos inimigos significa esta compreensão do que muitas vezes a pessoa que está tendo atitudes que não estão conforme a vontade de Deus, né? Essa pessoa está precisando de Deus. E se eu sou fonte, né? Se eu sou luz no mundo e ela precisa de Deus, eu preciso de alguma forma, né, ser influência na vida dela. Ela não vai me influenciar. Daqui a pouco as pessoas que estão no mundo não vão ser influência sobre a minha vida. Mas eu preciso ser influência na vida das outras pessoas. Querem elas sejam boas ou não. Porque há uma influência por trás disso. Eu preciso compreender isso como filho de Deus, né? Como luz nessa terra, eu preciso compreender isso. Então, quando eu olho para alguém, eu olho com olhar de amor. Uma vez no meu trabalho... Por mais que pareça difícil. Pareça não, e é difícil, não é fácil. Uma vez no meu trabalho, um colega meu que era cristão, né? E ele chegou para mim assim: eu odeio aqueles que praticam o ocultismo, né? Sim. Eu olhei para ele assim:
cara, né? Tá tudo errado. Eu falei assim, cara, eu vou dizer, porque eu no passado, eu também andei por essas áreas. Eu disse, meu irmão, quer dizer pra ti, eu amo eles. Eu amo eles. Ele ficou me olhando, como assim? Eu não concordo com a prática deles, porque eu sei que isso machuca eles, prejudica eles. Então, assim, eu não odeio eles. Eu odeio o diabo que tem agido sobre a vida deles. Então, esta compreensão nós temos que ter. Se nós não tivermos essa compreensão e este olhar de Cristo, nós vamos viver para nós. Exatamente. Então, interessante em cima disso que tu está colocando, porque senão o ser humano vai entrar na questão da meritocracia, né? Então, se tu merece a minha atenção e a minha gratidão e meu amor, eu te dou. Se tu for bom para mim, eu sou bom para ti. E aí o mundo é assim. Por isso que Paulo diz, não vos conformeis com esse século. Não tem a forma desse século, a forma deste mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu tenho que pensar diferente. Eu tenho que pensar de que forma eu trato as pessoas. Mas aí não é somente, claro, tem pai, tem mãe, tem filho, tem marido e mulher que precisa ser ajustado muitas vezes essas relações de acordo com a palavra de Deus. Claro. Precisa. Mas isso vai muito mais além do que as pessoas que nos cercam. Amar o perdido. Quem é o perdido? Perdido, ou seja, quem vai para o inferno. É verdade. É aquele que não conhece a Cristo, aquele que está fazendo ocultismo, feitiçaria, magia negra, fazendo mal para os outros. Então, amar o perdido é amar essas pessoas. Com certeza. E aí, então, no que depender de vós, tenha paz com todos. E a santificação, porque este relacionamento com Deus, né? Precisa para amar e ter esta paz e a santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Para poder ter esta comunhão com Deus. Então, ter paz com todos. Se nós começar a refletir, será que não tem alguém de fora? Então, Será que não tem alguém de fora? Então. Isso é que nós temos que rever, nós temos que ver. E aí eu pego até nossas colegas aqui, ó. Será que não tem alguém de fora? No que depender de vós, tenhais paz com todos. Porque nós somos dispenseiros desta graça, que Deus nos amou da forma como nós éramos, né? Então Deus permanece o mesmo. Aquilo que o ser humano pode fazer de bom ou de ruim não altera, né? Não altera a postura de Deus e quem Deus é. E Deus quer que nós sejamos assim também para com as pessoas que nos cercam. Ou seja, nós sejamos representantes, testemunho do Evangelho. E aí nós devemos ter paz com todos. Será que tem alguém de fora? E quando diz, no que depender de vós. Esta paz que nós... Né? No que depender de vós. Se a pessoa ela não é muito boa para comigo, não impede Deus ser bom para com ela. Exatamente. Então, assim, a minha postura, daqui a pouco até tem uma certa resistência, né, ao Evangelho, resistência à nossa pessoa, né? Nós vamos amá-las da mesma forma. Se elas não aceitarem, quem sabe o relacionamento próximo, nós vamos orar por elas. Nós vamos amá-las na nossa oração, no nosso joelho, né, nosso tempo de oração, na nossa vida. Então, assim, o que eu recebo, né, vem de Deus. Quando o Senhor Jesus instrui, quando chegar numa casa, diga, a paz seja convosco. Se ali não tiver a paz de Deus, né, essa paz vai voltar para ti. Voltar para ti. Então, assim, de novo, né, é a questão, canal de Deus, né, volta, sempre nós vamos desfrutar daquilo que Deus tem agido na nossa vida. Amar o próximo significa amar a todos. Não, às vezes a gente diz assim, tem que amar o próximo. Amar o próximo não é a nossa casa, não é os nossos filhos, é fácil. O Senhor Jesus diz, né? É muito fácil, né? Amar aquele que te ama. Né? E recompensa tem de se amar aqueles que vos amam. Exatamente. Jesus diz que recompensa, ou seja, o que fizemos diferente? O que fizemos de melhor? Isso está elevando o nosso padrão, amar quem nos ama? Não nos faz diferente da sociedade, do mundo que não conhece a Cristo. Porque quando Jesus nos alcançou, pastor, né? Eu digo assim, eu não tinha amor pelo Senhor. Né? Era fácil, pastor. Eu debochava das igrejas, né? Quando eu vou às vezes subir para pregar, eu lembro quando eu passava nas portas das igrejas e ficava debochando dos pastores. O texto que tu citou, Romanos 12:18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, por quê? Porque às vezes a pessoa ela não tem a recepção. A recepção não é boa. Mas no que depender de nós. Mas no que depender de nós temos que fazer a nossa parte. Você pode até ter inimigo, mas o que eu faço? Eu tenho inimigo, mas tu não. Tu pode ter inimigo, mas tu não é inimigo de ninguém. Eu não tenho inimigo. Eu não tenho inimigo. A pessoa pode até não curtir muito a droga, mas... Tu pode ter inimigo, mas tu não é inimigo de ninguém. Eu não sou inimigo de ninguém. É isso Exatamente. aí. É isso aí. Então aí isso precisa muitas vezes. Olha aqui, ó, olha o que diz aqui. Hebreus 12, né?
segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos que ter paz com todos e a santificação, uma vida separada, uma vida de consagração, uma vida de oração, de busca, leitura da palavra, uma vida de congregar, não se contaminando com as coisas do mundo. Então, isso é uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente por ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura. Então aqui, por que muitas vezes não conseguimos ser dispenseiros desta graça? Né? Ou seja, ser como Deus é em relação às pessoas. Claro que é uma exigência tanto quanto alta, mas se não depende de nós, depende de Deus, então é possível. Claro. Porque é Deus quem opera em nós. Então, atentando diligentemente por ninguém seja faltoso, separando-se da graça. Nós podemos nos separar da graça de Deus. Forte isso. Puxa, você é forte. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Então, raiz de amargura. Então, por que a dificuldade, às vezes, né, pastor Adroaldo, de ser dispenseiro e ser uma extensão desta graça, de forma que nós não venhamos aplicar a nossa justiça, e sim a justiça de Deus, viver e expressar para as pessoas a justiça de Deus, porque tem um coração ressentido, às vezes um coração amargurado, uma raiz de amargura. Então isso amarra a pessoa. Então esse processo, a pessoa precisa de cura, ela precisa de cura interior, feridas de almas que foram machucadas, para que ela possa expressar, porque senão ela vai receber e vai parar nela, né? Então aqui que Jesus diz: se você fazer o bem para quem é bom, que recompensa tu tem? A recompensa já se teve, que é o reconhecimento só das pessoas. E nós queremos ter o reconhecimento de Deus, né? Aí nós precisamos expressar e viver como Deus quer que venhamos a viver. Essa dificuldade, muitas pessoas têm isso, pastor, essa dificuldade, né? Questão de perdoar, questão de se relacionar, e são raízes do passado, né? Na caminhada da fé, na caminhada da nossa vida natural, né? Na vida natural, muitas coisas nos machucam. E daqui a pouco tem pessoas que nos escutam e dizem: mas eu não consigo, isso aí é uma utopia. Por quê? Porque ao longo da sua vida, muitas coisas feriram, machucaram, ficaram feridas, quem sabe que estão abertas. E quando acontece uma situação, aquilo ainda machuca. E aí tu não consegue expressar este amor. Mas quando nós compreendemos esta graça, nós deixamos esta graça nos curar. É necessário que nós venhamos buscar esta cura interior, essa cura no nosso coração. Porque esta graça, nós somos dispenseiros e é de dentro para fora. É de dentro do nosso coração para com as outras pessoas. Então é necessário deixar Deus curar a nossa vida, né? E a graça é isso, é cura para nós, né? Buscar esta cura, e temos que prestar atenção nisso. Mas deixa assim. Às vezes tem algumas pessoas que deixam assim: não, deixa quieto, não quero nem pensar nisso, deixa de lado. Mas está lá dentro, é uma ferida aberta. Em algum momento vai ser tocada nessa ferida e vai machucar. E aí daqui a pouco pessoas machucam familiares, amigos, parentes, e aí não consegue se relacionar, não consegue ter uma vida abençoada, né? Não consegue ser próximo no trabalho, né? Exatamente. Porque há uma ferida no coração. E essa ferida, na verdade, se torna uma marra, né? É uma marra. É uma marra, é uma atadura espiritual. Claro. Aí, vou usar as palavras do pastor Isaías, né? Volta e meia a gente usa as palavras dele, né? Uma boa referência. É uma boa referência. Na verdade, uma pessoa que tem uma marra, uma atadura, quando as coisas vão deslanchando, o diabo vem e puxa aquela cordinha. Puxa a corda, Ele tem um motivo, né? Ele tem uma concessão, porque não é tratado, né? Exatamente. Por isso a oração de Jesus: perdoa os meus pecados, assim como. Então, mas eu primeiro preciso ser curado. Se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Então assim, a questão também de compreensão, né? Mas eu não sinto de perdoar. Não, perdão é um mandamento. Então não é uma questão de eu sentir de perdoar, exatamente. É uma questão de compreender o que eu recebo e entregar. Sabe também. Por que as pessoas dizem que de não sentir? Porque na verdade isso não parte de nós não temos essa condição. Nós temos que ter a compreensão que precisamos. É isso aí. Porque a partir do momento que você parte, bom, eu quero ser dispenseiro dessa graça, eu não quero só amar aqueles que me amam. Até porque a pregação do evangelho é em prol de pessoas que ainda nós nem conhecemos. Com certeza. Né? Quantas vezes se ora dentro do salão da igreja, nas orações, a gente ora no nosso íntimo ou em conjunto: Senhor, salva os perdidos, abençoa as pessoas que estão no ocultismo, na feitiçaria, estão nas drogas, na prostituição, pessoas que estão oprimidas pelo diabo. Então o alvo da nossa oração, se nós olharmos, ele é tanto quanto oramos pelos da casa, quanto oramos por pessoas que nós nem conhecemos. E aí vem pessoas se convertendo. Então não é só, então a igreja, essa é a essência da igreja e da vida cristã, né? Então, para que isso aconteça, é preciso ter um coração curado.
É preciso um coração tratado. Então, olha, eu quero ler um texto aqui, 1 Pedro. Separei alguns textos bacanas aqui, ó. Diz assim, ó: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinham anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também. Então, olha o padrão que Deus quer de nós. Eu me converti, tem a salvação, mas só um pouquinho. Deus quer muito mais, tem muito mais para ti. Né? Então, assim, ó, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Aí não é só com a tua família, é em todo o seu procedimento. É interessante isso aqui, porque está escrito: sede santo como eu sou santo. E aí nós temos N situações e textos que nos dão base, né? E nos dão base para isso. Aí nós vamos ver Tiago também 3, né? Em seguida nós vamos encerrando, 8h45, nosso horário vai estourando, né? Tiago, nós temos em Tiago 3:8, aliás, Tiago 3:8, olha o que diz aqui, diz o seguinte: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Interessante, né? Aqui está dizendo que nós temos que tratar todos de uma forma... E interessante aí que não é o tema, mas de uma boca procede bênção e maldição. Quando eu amaldiçoo alguém, eu fico atado. Eu acabo trazendo prejuízo para mim. E geralmente se amaldiçoa alguém e se fala mal porque é um coração ressentido, raiz de amargura. Que só piora a boca fala do que está cheio o coração. Então. E só piora a situação. Só piora. Então, assim, a questão... Então é melhor eu abençoar alguém, que esta bênção vem para mim. Exatamente. Do que eu, daqui a pouco, xingar ou brigar. Interessante, né? A língua, porém, nenhum homem é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Mas, assim, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Não. Se da mesma boca procede bênção e maldição, como é que está o coração dessa pessoa? Raiz de amargura e de ressentimento. Quando Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, é sinônimo, significa um coração curado, um coração tratado e dispenseiros desta nova vida. Isso é nascer de novo, é ter um coração curado, porque onde há uma dificuldade de expressar isso, não depende de nós, realmente nós não temos essa condição. Há uma atadura espiritual, então precisa da presença de Deus. Nós vamos orar nesta manhã, pastor Odroaldo, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesta manhã e te agradecemos, Deus, pela tua palavra, que é vida. Sim. Palavra também, Senhor, que nos liberta, nos cura. Nós oramos, Senhor, para que a tua palavra ministrada e regada pelo teu Espírito, o teu Espírito trazendo crescimento, trazendo edificação, venha abençoar a cada lar, a cada família, a cada um que nos escuta, a cada um que está ao vivo conosco nesta manhã, a cada um que vai escutar depois, vai ver esse programa depois. Nós oramos abençoando a tua vida em nome de Jesus. Pai, toca com teu poder. Clamamos pela tua graça, clamamos pela tua unção, clamamos, Deus, pela tua presença que cura este coração ressentido, amargurado. Nós ministramos, Senhor, o domínio do teu Espírito Santo sobre o pensar, sobre o agir, sobre o falar, sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada um que nos assiste. Nós repreendemos toda atadura espiritual, declaramos a derrota das trevas. Em nome de Jesus, ministramos o poder de Deus para com a tua vida. Em nome de Cristo oramos. Muito obrigado, Paizinho querido. Amém, amém e amém. Amém. É isso aí, pastor Odroaldo. 8h48. Nós vamos ficando por aqui. Que bom estar conosco de novo, hein? Que legal, eu fico muito alegre e feliz. Legal, que joia. Quero aproveitar, pastor, e fazer um convite, né, que eu não acabei não fazendo. Vamos lá. Santa Ceia, no próximo sábado, ali na Morada do Vale. Nós já estamos com a reunião das 20 horas lotada,
né? E nós já estamos fazendo a inscrição para o culto das 19 horas, e se for necessário nós vamos fazer mais um culto, porque lá é um pouquinho menor, pastor. Tem que fazer mais reuniões. Claro. Então, mas não deixe de se inscrever. Faça pelo 99265-944. Deus te abençoe. Legal, bênção de Deus. Então, sábado, lembrando, pessoal, Santa Ceia em várias congregações aqui da região. Parque dos Anjos, Parque Florido, Morada do Vale 1, né? E domingo na 64, na Dorival de Oliveira, 5931. Faça a sua inscrição, telefone 996-321-740. Lembrando também, você pode ser um mantenedor, né, da obra de Deus. Você é dizimista, você tem contribuído, mas muitas pessoas também querem investir nesse projeto de evangelismo. Contribuir é uma forma de colaborar. Você pode somar nesse projeto aqui do programa, obras sociais, todas as contribuições são revertidas para a obra de Deus. Tá certo? Nós vamos ficando por aqui. Até amanhã, a partir das 8 horas. Um forte abraço, carinho, Deus te abençoe e a paz do Senhor. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. A apresentação, pastor Márcio Santana Dias e equipe. Te adoramos, Senhor, pois Tu és o único digno de receber a glória, a honra e a adoração. Obrigado por Tua fidelidade e pelo Teu amor, Jesus. Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como Tu, bendito Deus. Grande é Tua fidelidade, Tua fidelidade é grande.